Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro a prestar depoimento na quinta-feira. A PF considera que Bolsonaro, integrantes da cúpula do governo dele e militares participaram da articulação de um golpe de Estado. A defesa de Bolsonaro informou ao Supremo Tribunal Federal e à Polícia Federal que ele não vai depor nem dar declarações até que tenha acesso à íntegra do material que a PF apreendeu e também à delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Agora à noite, o ministro Alexandre de Moraes informou que a defesa de Bolsonaro já tem acesso a todo o material que pode ser disponibilizado ou que pôde ser disponibilizado para os investigados e que não há motivo para mudar a data do depoimento. Outras 10 pessoas estão intimadas a depor nesta semana. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de março de 2024. São 9 horas e 30 minutos. A Polícia Federal já discute por quais crimes Bolsonaro será indiciado. O Bolsonaro nem foi indiciado ainda e a Procuradoria-Geral da República já até disse como, onde e só faltou dizer quando ele vai ser julgado. Mas a Procuradoria já anuncia o julgamento, como vai ser. Você vai ver isso nesta edição. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania, que se inscreva no canal. Curta, compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica envolveram o ex-presidente Jair Bolsonaro em conversas de teor golpista em depoimentos à Polícia Federal. Por conta disso, a Polícia Federal tem até data para finalizar os inquéritos que envolvem Bolsonaro. A Polícia Federal acredita que os inquéritos que envolvem o ex-presidente poderão ser finalizados em 4 meses. Em um dos processos que investiga a tentativa de golpe de Estado, os investigadores apresentarão o relatório final até julho ao ministro Alexandre de Moraes. Em uma situação como essa, chega a ser surpreendente que a Procuradoria-Geral da República diga onde quer que o ex-presidente seja julgado. Cabe essa opinião, não é uma decisão, a PGR não pode decidir isso, mas tem inclusive o dever de opinar onde quer que Bolsonaro seja julgado. Mas como onde quer que o Bolsonaro seja julgado? Ele vai ser julgado no Supremo, que é o Supremo que está investigando. Sim, é verdade, mas o Bolsonaro ele pode ser julgado na primeira turma ou pode ser julgado no plenário. No caso, a Procuradoria-Geral da República tem a mesma opinião do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, sobre onde Bolsonaro deve ser julgado. A Procuradoria-Geral da República avalia que Bolsonaro deverá ser julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal, ou seja, pelos 11 ministros. Se ele fosse julgado em uma das turmas, iria ser julgado por 5 ministros. Assim, quando for oferecida a denúncia por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e outros crimes até o fim desse semestre, serão 11 ministros que julgarão o Bolsonaro. Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, pensa do mesmo jeito, mas a decisão caberá a Alexandre de Moraes, já que é ele o relator. A decisão de julgar o Bolsonaro na primeira turma, onde está Alexandre, ou no plenário do STF, tem mais consequências políticas do que jurídicas. Juridicamente, salvo alguma hecatombe, Bolsonaro terá sua denúncia aceita por 5-0 na primeira turma ou 9-2 no plenário. Os dois que contrastarão, para a surpresa de 0 pessoas, serão André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Já politicamente faz diferença excluir Mendonça e Nunes Marques da votação, e esta é uma das razões porque Luiz Roberto Barroso prefere que o caso seja julgado por todos os integrantes da corte. Basicamente, trocando em miúdos aqui para você, é o seguinte, vamos lá. Se o Bolsonaro for julgado na primeira turma,
ele não vai ser julgado pelos 20% que ele diz, que ele sempre alardeou que tinha no STF. Agora, se ele for julgado no plenário pelos 11 ministros, a decisão contra ele será muito mais forte e, na verdade, mesmo que ele fosse julgado na primeira turma, na segunda turma, seja qual das turmas forem, haverá recurso ao plenário. Alguém, para ser condenado à prisão, tem que ter todo o direito de defesa e de recurso. Então ele recorreria, se fosse condenado em uma das turmas, as turmas ao plenário. Então o STF muito provavelmente vai decidir não perder tempo, vai direto para o plenário e a votação vai ser 9-2, não é? Porque Nunes Marques e Mendonça não vão votar contra Bolsonaro, tendo sido indicados por ele. Na verdade, o certo seria eles se absterem de votar para não fazer esse papelão, não é? Eles ficariam numa situação mais confortável, porque eles sabem que não conseguirão salvar o Bolsonaro. Então seria melhor para a biografia, tanto do Nunes Marques quanto do Mendonça, simplesmente fazer o seguinte, dizer, olha, nós não vamos julgar o Bolsonaro porque ele nos indicou, não é? Então é óbvio que todo mundo está esperando que a gente o absolva, nós não queremos fazer esse papel e também não vai ajudá-lo em nada, não vai resolver nada. Mas, na verdade, os dois têm tido muito pouca vergonha na cara no que diz respeito a demonstrar que são sabujos do ex-presidente. Assim sendo, Barroso e Moraes é que vão decidir se Bolsonaro será condenado por 5-0 ou 9-2. Mas, na verdade, a palavra que vai pesar vai ser de Moraes, que quer o julgamento no plenário. E já se fala até em datas para Bolsonaro ser denunciado, para ser condenado e para ser preso. Veja só, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal têm trabalhado com 3 opções de calendário para o julgamento de Bolsonaro. Deverá ser neste ano e tanto no STF quanto entre subprocuradores da República é dado como certo que ele será denunciado por Paulo Gonet por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Nos 3 cenários, Gonet denunciaria até junho, ou seja, ainda nesse semestre. A diferença se daria a partir daí, se seria ou não levada em conta a eleição municipal em outubro. Se Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, respectivamente o relator do caso e o presidente do STF, não quiserem que o julgamento coincida com a eleição, Bolsonaro se tornaria réu em agosto para que o julgamento ocorresse após a eleição. Esse é o cenário mais rápido e que não envolveria julgamentos durante o pleito. Ele passaria a campanha já na condição de réu. Mas se não houver essa preocupação, a análise da denúncia pode começar só em setembro ou mesmo em outubro, mês da eleição, o que é tido como improvável. Ele se tornaria réu durante a campanha. Outra opção, que também não é considerada como a mais provável, seria ele ter a denúncia analisada só em novembro, caso em que ele se tornaria réu após a eleição. Caso se torne réu antes da eleição, poderia ser condenado neste ano ainda. Caso seja durante ou depois da campanha, a condenação só ocorreria no ano que vem. Em todos os cenários, a prisão só ocorreria no ano que vem, no primeiro semestre. O tempo, Barroso só vai ter poder de interferir de fato nesse calendário se Moraes topar levar o caso para o plenário do STF, e ele já decidiu isso. Então aqui, minha amiga, meu amigo, já está mais ou menos decidido. O Bolsonaro ele deve ser preso no começo de 2025. Aí não tem muita dúvida disso, porque não há dúvidas, eu já prevejo que alguns vão comentar, está demorando demais, isso não vai acontecer, isso não vai dar em nada. Eu quero responder a você que fizer esse comentário. Olha só, vai acontecer, não está demorando demais, e sim, o Bolsonaro vai ser condenado e vai ser preso. Não existe a possibilidade de dar em nada.
O Bolsonaro demorou para chegar a esse estágio porque o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República anterior, ele certamente iria se opor à decisão do STF de tornar Bolsonaro réu. E isso poderia ser usado pelo Bolsonaro para se defender, para acusar o julgamento de ser irregular, qualquer coisa assim. Então o STF esperou a sucessão de Augusto Aras no STF, na Procuradoria Geral da República, para iniciar o processo que você está vendo agora. E está sendo até razoavelmente rápido. Veja, o julgamento do Lula, que foi considerado uma aberração em termos de velocidade, durou mais do que vai durar o julgamento do Bolsonaro, se esse calendário que eu disse agora for cumprido. E o julgamento do Lula foi uma aberração. Foi uma aberração, porque ele foi condenado em junho de 2017 pelo Moro e em janeiro de 2018 pelo TRF4. Em abril ele estava preso, mas isso desde que ele já tinha virado réu. Ele virou réu lá em 2016, né, quando teve aquele caso do PowerPoint e tal. Então demorou anos para o Lula chegar a ser preso. Então tenha paciência que a lei vai se cumprir sem o risco de tudo ser anulado daqui a pouco e Bolsonaro, como Lula, voltar no braço do povo. O Lula voltou no braço do povo porque cometeram injustiça contra ele. O Bolsonaro pode voltar com um mimimi de que é vítima e apontando algum vício no processo. Então tem que dar todos os direitos de defesa para ele, para que a hora que ele entrar na cadeia, ele não saia mais. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.